Salve, salve, podosfera brasileira, salve, salve, podosfera automobilística da República Federativa do Brasil. Esse é um momento histórico, está começando aqui o nosso Baião do Grid, que é o contramado Beyond the Grid da Fórmula 1, que fala sobre a Fórmula 1, obviamente. Nós vamos falar aqui sobre a nossa Stock Car. É um podcast para falar sobre a Stock Car, e aqui a gente traz uma união de forças, né? Trago eu, Gabriel Salaf, do podcast Zonas de Ultrapassagem, junto com o Rubens GP Neto, lá do Boletim do Paddock. Fala, Rubens, seja bem-vindo ao nosso programa 1, o nosso programa piloto. Qual que é a definição desse programa? Programa 0? Exatamente, acho que podemos defini-lo como programa 00, programa piloto, programa com o ingrediente primeiro ingrediente que a gente coloca na panela para fazer o baião. Acho que seria o ingrediente óleo, né? Então seria um ingrediente inicial, mas vou ficar como programa piloto mesmo. Obrigado, Salaf, curti demais a ideia. Acho que a categoria merecia mesmo um podcast dedicado só a ela, já que a gente vê tantos podcasts dedicados somente ao MotoGP, a Fórmula 1, a Fórmula E, e as próprias categorias têm seus podcasts principais, né, que são deles mesmo. A Stock Car tá ficando atrás e a gente não podia ver isso passar batido, né? Então vamos papear com a galera aí e fazer um podcast mais longo do que as corridas. Exato, tem até piloto podcaster, né? Então a categoria precisa de um podcast para ela. Inclusive, se você está escutando aqui, você tem uma categoria que você goste, mas que você ainda não tem podcast, faça, meu amigo, faça. Tome coragem e vá lá. Quero fazer um podcast sobre INSA, sobre Le Mans. Assim vai, cara. Bota a cara e vai lá, faz o teu produto. A gente está aqui, nessa aqui, tentando dar um lugar ao sol a Stock Car. Exatamente, e isso que o Salva falou é verdade, não é porque também há outros podcasts que você vai ficar reprimido, não querendo fazer. Faça, é interessante, é gostoso, bate-papo. Provavelmente o tempo que eu e o Salva ficamos conversando aqui antes da gravação será mais longo do que o nosso programa mesmo, mas, né, quem sabe, né, até o Salva aqui me cutucou pro Brutus Cash da Fórmula Truck. Fica a sugestão aí pra quem quiser fazer, ó. Fica à vontade. Tá aí a ideia. Não vamos cobrar um valor pelos direitos autorais do nome. Então, quem sabe aí. Vamos falar, né, pro Ricardo Vicária, quem sabe, Brutus Cast, um podcast sobre a Fórmula Copa Truck. Seria sensacional. Exato. Fica aqui a nossa torcida. A Copa Truck estará representada na Stock Car, a gente vai falar disso, né, já. E falando até nisso a questão, a gente tem um grid recheado, né? A gente está gravando esse podcast aqui no dia 21 de abril de 2021, à noite, né? Aniversário de Brasília, parabéns aos moradores da capital do nosso país, feriado de Tiradentes, 3 dias antes do início da temporada da Stock Car em 2021, né, Rubens? Uma temporada aí com 30 pilotos, daqui a pouco eu passo o grid completo, mas a gente vê aí nomes de peso vindo para a categoria, né? Tem 3 nomes aí que se destacam, né? 2 na verdade, mas eu gosto de falar 3 porque eu vejo uma super novidade, uma super atração a presença do Beto Monteiro, atual campeão da Copa Truck. Eu acho isso sensacional, por mais que o Beto Monteiro não seja conhecido por muitas pessoas, mas o fato dele estar ali é muito legal. E Tony Kanaan e Felipe Massa, né? Voltando a correr no Brasil, numa categoria brasileira depois de muito tempo. E como que você viu aí essa chegada, tá dando o que falar, né? E tá dando muita expectativa. Exato, bom, vamos destrinchar aí os 3 primeiros nomes, né? Tony Kanaan, quando foi confirmado, para mim foi uma grata surpresa. Eu realmente, infelizmente, não peguei acompanhar automobilismo quando ele ainda era um jovem pimpolho aqui no Brasil, quando ele corria nas categorias de base, antes de se mudar para fora, mas eu acho que vai ser bem interessante ver ele vindo para o Brasil, correr, participar das etapas. Eu meço ao início de pilotos em algumas categorias pelo ânimo que ele apresenta, pelo entusiasmo que ele apresenta na pré-temporada. O Tony Kanaan foi um cara que me mostrou estar bem confiante, bem feliz de estar correndo novamente aqui. Felipe Massa é um piloto que já teve passagens em provas de duplas, não foi aquelas apresentações, mas ele também já competiu aqui pela Porsche Cup, então já é um piloto que já está um pouco mais acostumado com a galerinha do paddock aqui, já Tupiniquim, mesmo que tenha corrido GPs do Brasil aqui, é um pouco mais diferente. Felipe Massa é um piloto que realmente vai me chamar a atenção, porque eu acho que agora ele vai ser nivelado a um nível de pilotos que eu acho que nunca competiu. Acho que vai ser bem interessante analisar o Felipe Massa esses primeiros corridas. Beto Monteiro, cara, até que enfim esse cara tá na Stock Car. Ele é um dos pilotos assim que eu
sempre torci para que viesse. As apresentações desse cara na Copa Truck é sensacional, e tirando que o Beto Monteiro, pelas entrevistas que vocês fizeram com eles, que a gente fez, eu não, mas os meninos aqui fizeram pelo Boletim do Paddock, mostrou que é um cara muito gente fina, que sabe o apoio que ele dá para pessoal de base, é um cara bem família, então é aquele cara que a gente tá torcendo. É aquela coisa, né? O cara, quando fora do grid ele mostra ser uma pessoa supimpa, não tem como não querer torcer para ele. O Beto Monteiro, ele tem pé de chumbo, né? O cara corre bem, o cara manda bem, e é interessante que na pré-temporada, eu lembro que no ano passado, quando os carros estavam sendo montados lá pelo Amadeu Rodrigues da Hot Car, o Beto Monteiro foi um dos pilotos que fez testes, né? Então, assim, o feedback da montagem desses carros que estão hoje na pista veio do Beto Monteiro também. Então vai ser interessante a gente ver ele agora dentro dos carros, com as mudanças que teve durante o ano passado, o que vai ser, né? Então, esses 3 nomes são nomes bem interessantes para a gente conseguir acompanhar esse ano, tirando que, né, continuamos com nomes bem pesados ainda na categoria, que por sorte não se aposentaram ainda. Exato. Você falou do Tony Kanaan, é muito legal ver o Tony Kanaan vindo para o Brasil, porque ano passado o Ron dava muita expectativa no Tony Kanaan, porque era para ser o último ano dele na Indy, né? Então tinha aquela expectativa, toda aquela apreensão, o que o Tony Kanaan vai fazer? Né? O Tony Kanaan estava correndo só algumas corridas, só os ovais, ficava aquela tensão, ninguém sabia ao certo qual seria o futuro dele, se ele ia correr alguma outra categoria. E daí veio a bomba, né? Primeiro, ele confirmado na Ganassi, né, na Chip Ganassi, nessa altura do campeonato, para correr junto com o Jimmy Johnson. Né? O Jimmy Johnson corre os circuitos mistos e os ovais. E veio a bomba da Stock Car. Né? É espetacular ver um piloto desse quilate. Ele até falou num podcast que ele participou, né, que é uma novidade para ele, porque ele acostumou tanto tempo correndo numa categoria só, que foi a Indy, agora ele vai correr em 3, né, porque além da Stock e da Indy, ele vai correr numa categoria do Tony Stewart, lá nos Estados Unidos, que é de carro de NASCAR, que corre nos ovais e em pistas de terra. Ou seja, olha a aleatoriedade. O cara tá competindo com o Rubinho, né, para ver quem corre mais daqui a pouco. Eu acho, cara, que o piloto, quando chega nessa idade, que nem dele, do Rubinho, do Felipe Massa, eles já correram de tanta coisa, de veículo, carro bom, né? Já fizeram tanta coisa assim no automobilismo. Tudo bem, o cara ficou muito tempo numa categoria só, mas eles querem experimentar, né? Eles querem tentar algo novo, né? E eu acho que o piloto brasileiro mesmo, para fechar com o chave de ouro a sua passagem pelo automobilismo, tem que competir pela Stock Car. Não adianta. Stock Car, eu lembro que quando a gente fala sobre isso com a galerinha que não acompanha a categoria, que a gente fala, cara, Stock Car é a 5ª maior categoria de carros de turismo do mundo. O pessoal, pô, não é, cara, a gente tá indo agora nessa hora. Até na Rússia os caras vão assistir, Putin vai assistir. Quem diria que o Vladimir Putin lá do Grêmio vai assistir a Stock Car? E fica um destaque, né? Essa presença do Tony Kanaan do Massa, a gente sabe que são pilotos que têm fãs no mundo inteiro. O Tony Kanaan falou isso na coletiva de abertura da temporada. Ele vai transmitir as corridas dele no canal da Twitch dele em inglês. Sim. Porque tinha muito fã dele perguntando onde podia ver essas provas. Já que a Stock vai ser a temporada que ele vai competir o ano inteiro. Ou seja, é a chance dele ser campeão, né? A chance de ele em algo diferente. O Massa também tá lidando com esses fãs, ou seja, é muito legal, né? É muito legal e vai ser sensacional. Inclusive, um abraço pro Fábio Campos, que vai conseguir ver a Stock Car em russo, né? Ou espanhol ou inglês, ele escolhe, mas exato, vai dar pra ver em russo, então. Eu vou tentar achar o link para assistir em russo, porque vai ser interessante. Eu quero ver como é que eles vão falar, principalmente como é que eles vão descrever nosso glorioso Gustavo Frigoto. Eu quero saber como eles vão falar, como eles vão descrever esse piloto que nós amamos tanto, e podemos já começar a falar dele, né? Exatamente, eu ia falar justamente dele, né? Porque para fechar essa lista de hooks, né? A gente tem o Gustavo Frigoto, tem o Tony Kanaan. O Tony Kanaan eu só fui pesquisar enquanto você falava aqui para fechar. Ele tem 46 anos, o Rubinho tem 48, ou seja, né? Tá todo mundo em uma faixa de idade mais alta ali, justamente nessa época da vida, em desfrutar, né? O que o Rubinho sempre fala, né? Desfrutar o automobilismo, né? Enquanto ele ainda tem condições de correr. É os caras que podem correr sem precisar pensar no pagamento de boleto, né? Então o cara corre mais tranquilo. O corpo tá aguentando, o bolso não tá pesando, então vamos embora. Mas aqui tem a questão dos hooks. Fechando essa lista, né? Tem o Massa, o Kanaan, o Beto Monteiro, tem o Gustavo Frigoto, que foi o único piloto que veio da Stock Light, né? Talvez o pessoal da Stock Light dê uma segurada, porque a partir desse ano a Stock Light vai dar um prêmio ali pro pessoal subir, né? Um prêmio milionário, ou seja,
Pietro Rimbano, que é o atual campeão, foi para a Hotcar, né? Uma novidade até bem legal que para a Stocklight, a gente vai comentar depois, ao longo da temporada, principalmente, né, sobre as provas da Stocklight. E também, além do Gustavo Frigoto, a gente tem o Christian Hahn, da Blau Motorsports, né? Uma equipe secundária da Blau, vamos dizer assim, né, que o Christian vai correr. Ele que vem das fórmulas, né? Ele que competiu na Eurofórmula, competiu em alguns campeonatos de fórmula. Esses dois vão ter um desafio bem legal aí no campeonato de Hooks, né? Cara, o bacana disso é que, assim, dos estreantes, se a gente for fazer um campeonato de estreantes, que nem o pessoal gosta de fazer lá na Fórmula 1, né? Quem será o Hulk do ano? E já pode começar a colocar nossas fichas no Gustavo, né? Porque ele é o piloto, como você disse, que vem da Stocklight, então ele já está acostumado até mesmo pelas pistas nacionais, com o carro de turismo, né? Vamos por dessa forma, apesar que, pelo que já conversamos, é um carro bem diferente, né? Então, mas eu acredito que ele já vai trazer uma bagagem muito mais bem carregada do que o Christian Hahn. O Hahn, cara, é outro piloto que, assim como o Tony Kanaan, tá vindo de Fórmula, né? Ele teve uma passagem curta ali pela Mercedes-Benz Challenge, mas não acho que com 16 anos, não, acho que não... No começo da carreira, 2014. Não agrega muito, né? Então, eu acho que o Frigoto deve se destacar mais como o piloto Hulk, até mesmo porque nós estamos torcendo para que ele possa, quem sabe, aí, fazer um bom churrasco comemorando o título, pódios desta temporada. Mas do Frigoto, cara, é a expectativa boa. É a expectativa de que ele tá vindo também estreando para uma equipe que estreia na Stock Car, que já tem uma boa bagagem na Stock Light, então dá para ter um bom otimismo aí, mas o Christian Hahn ainda o tempo dirá. Eu acho que dá pra gente definir um pouco sobre a passagem dele, esse início dele na Stock Car. Eu acho que você pode colocar aí, vamos fazer até pra gente ganhar o churrasco, falar, ó, Frigoto e Hahn tem uma competição à parte de Hulks que são da geração anos 90, então qualquer coisa a gente fala isso até pra não... Cara, a soma da idade dos dois da idade do Rubinho, então isso vai ser já interessante. Exatamente. Fica aqui só o destaque que o Frigoto ele sobe para Stock Car justamente talvez no que tenha sido o pior ano dele na Light, né? Então veja como o automobilismo é louco, porque nos outros anos ele bateu ali com o título, ele fez uma briga ferrenha com o Gui Savas, né, em 2019, e aí chegou em 2020, teve todos os problemas de pandemia, a equipe não se acertou. Quem acompanha nos anos de ultrapassagem desde o ano passado, ele dizia o drama que estava sendo ele tentando acertar o carro. Quando ele acerta o carro, ele perde o freio e bate, né? Então, ou batem nele, né? Uma coisa que era muito recorrente. E disso que você falou é interessante, porque o Frigoto, ele toda vez que ele estava bem no campeonato, que ele falava que ele tem a maldição da última corrida, né? Que chega na última corrida, acontece uma catástrofe e é a última corrida com pontuação dobrada. Ele disputou contra caras que hoje estão na estoque, né? Então são pilotos que estão vencendo. Então a gente, quando a gente fala do Frigoto, não é porque o cara é parça nosso, é porque realmente ele é um bom piloto. A gente aposta piamente nele por causa disso. Porque a gente acredita nele. Se não acreditasse, a gente ia dar só uns 10 segundinhos de papo aqui sobre ele e partir pro próximo. Exatamente. Não, e fica só um destaque final. No começo do ano, a gente entrevistou o Ricardo Maurício no Zona de Ultrapassagem. Né, e o Gustavo Frigoto e o Ricardo Maurício dão muito bem, porque normalmente a equipe do Meinha utiliza o box do lado onde ficava a equipe do Frigoto, né, nas provas, então há essa amizade entre eles. E o Ricardo Maurício foi bem claro, a pressão está com eles, você é o cara que está chegando da categoria. E como se confirmou que, né, não veio nenhum Hulk, né, vindo das categorias, aí o Frigoto sai um pouco de vantagem. Tem também o Beto Monteiro, porque o Beto Monteiro é um cara que corre de tudo, apesar de não profissionalmente, mas você pega o currículo do Beto Monteiro, você vê que ele já correu de tudo, então vai ser bem legal essa competição de Hulks. Falando aqui um pouco do grid completo, porque a gente tem mais novidades, né? Não de pilotos, mas até mesmo de equipes, Rubens. Aqui eu vou passar todas as equipes para a gente pontuar algumas. A Blau Motorsports vem com o Alan Codere e Diego Nunes. Na Blau Motorsports 2, o Christian Hahn, que a gente já falou. Cavaleiro Sports, Denis Navarro e Marcos Gomes. Pro Racing, o Cacá Bueno e o Beto Monteiro, uma bela dupla de equipe. Eurofarm RC, os atuais campeões Daniel Serra e Ricardo Maurício. Full Time Bassani, Rafael Suzuki e Tony Kanaan. Full Time Sports, Matias Rossi e Rubens Barrichello. Vale ressaltar que o Matias Rossi, pelas imposições do governo argentino, não vai disputar essa prova. Na Stock Car vai correr o Max Wilson no lugar dele. O Rubinho não correu a última etapa lá do Super TC, que ele corre na Argentina justamente por isso. Então vamos ver aí quando que o Matias Rossi vai conseguir vir. A Hot Car, que ampliou aí, foi para uma dupla bem legal, né? E depois de tudo que aconteceu no passado com eles, né? O descanso em paz, nosso glorioso Amadeu.
Tuca Antoniazzi e Felipe Lapena, Ipiranga Racing com Thiago Camilo e César Ramos, KTF Sports com Lucas Foreste e Guilherme Salas, KTF Racing com Pedro Cardoso e também provavelmente aí deve entrar o Vitor Gens, né, que está em negociação. Temos também a MXPK Sports, Nelson Piquet Júnior e Sérgio Jimenez, a Shelby Power com Galide Osman e Attila Abreu, a RCM Motorsports com Ricardo Zonta e Bruno Batista, a RKL Racing com o nosso glorioso Gustavo Frigoto, a Lubrax com o Júlio Campos e o Felipe Massa, e tem a Matheus Vogel Motorsports com o Gabriel Casagrande, e eles também estão negociando com um outro piloto, me fugiu o nome agora de quem também pode ingressar nessa equipe, com o Gabriel Casagrande. Rubens, desse grid aí que a gente pode falar também de novidade, é a equipe do Nelsinho Piquet e também a equipe do Polenta, né? São dois nomes aí que chegam com equipes novas na categoria, né? O que dá para esperar aí? Também duplas fortes até dessas equipes. Inclusive, o Polenta estreou até uma coluna no blog do Rafael Lopes, no Voando Baixo, no Globo Esporte, para contar essa experiência, né? Vai ser bem legal acompanhar o que você espera aí dessas novidades no nosso Grid 3 Stock Car. Cara, eu vou começar pela equipe do Polenta, que ela é bem interessante, né? Ela atrai o Attila Abreu e o Galide Osman. O Attila Abreu, que é um piloto que, cara, eu gosto muito, eu gosto muito de piloto que ele é entusiasmado pelo automobilismo e não só gosta de correr, sabe? Não é um cara que só quer sentar no carro e acelerar. E o Attila Abreu, eu acho que é um piloto que vem batendo muito na trave. Eu acho que a gente tem que mudar esse termo, bater na trave. A gente tem que usar outro termo no automobilismo, mas por hora vamos utilizá-lo. E ele é um piloto que ele é aguerrido. Derrapou na última curva. Exatamente, boa, derrapou na última curva. Ele literalmente nos últimos campeonatos tem derrapado muito nas últimas curvas. E quando um piloto muda de equipe e abraça a equipe como ele fez, que até para quem acompanhou pelas redes sociais, tinha vez que ele estava buscando peça nos fornecedores, sabe? Isso eu acho que é bem interessante, o cara pegando o carro particular dele, que ele carrega a família, carrega os cachorros para as pedaladas dele, ele indo buscar peça para poder auxiliar a equipe na montagem. O Galide Osman também é um piloto, eu acho que ele é de meio do grid para frente, mas é um piloto que ainda precisa se provar bastante na categoria. Acho que pode ser também um ano muito bom para ele, um ano de afirmação dentro da categoria. E a questão do Polenta estar com essa coluna lá no Voando Baixo, eu acho interessante que quando a gente vê um piloto soltando uma coluna, todo mundo vai lá ler. E é interessante quando você vê um chefe de equipe fazendo isso, porque você começa a ver um outro lado do automobilismo que quase ninguém consegue observar. Então eu recomendo a galera acompanhar, porque é bem interessante você saber a visão de um dirigente, de um chefe de equipe sobre a temporada, sobre uma corrida, enfim. Da MX PK Sports, cara, eu lembro que quando foi anunciado 90% do burburinho, e eu achei muito triste isso, era o pessoal falando de uma possível briga, racha entre a Full Time e o Nelson Piquet, até uma briga com o Barrichello, e isso, sabe, eu achei que foi bem ruim, e a galera acompanhou pouco. Pra quem acompanhou, viu que o Nelson entrou de vez, entrou de cabeça, sabe, como manager mesmo, para montar a equipe, gerir, buscar investimento, buscar parceiros. E quando ele confirmou o Sérgio Jimenez, que é um piloto, cara, que há muito vem namorando com a Stock Car, namorou com a Copa Truck, fez corrida na Copa Truck, fez corridas boas. Então, eu vejo a XP. Tem o calote da Stock Car também, né? Tem esse a gente tenta evitar, né? Mas o Sérgio Jimenez volta. O bom é que ele volta com o título e o vice, né? Da Jaguar Truff. E o Nelson Piquet é uma equipe que tem um bom passado nessas categorias elétricas, né? É uma equipe que eu acho que a Cíntia Venâncio vai gostar bastante de acompanhar. Mas eu acredito que sim, cara. É uma equipe que tem futuro. Como eu falei, o Nelson Piquet está enfiando a cabeça nessa parte de manager. E isso é bem interessante também para a carreira dele. Exato, né? Então fica aí esse destaque, né? Essas equipes novas. Lembrando, o nome que me fugiu à mente é do Guga Lima, que tá para fechar com a Matheus Vogel, que é o nome para fechar o grid, né? Porque a gente pode ter 32 carros no grid da Stock Car, ou seja, fecharia 32 carros. Um salto em período de pandemia, ou seja, é um trabalho sensacional, porque pode ser um salto não só de carros, não só de pilotos, de quantidade de pilotos, mas também um salto do alcance, né? A gente tem as transmissões, né? Agora, que é o mais legal de tudo, nós vamos ver a Stock na TV aberta, na TV fechada, na internet, e também quem estiver fora do país pelo Motorsports, né, como a gente já falou, em russo, em espanhol, em inglês,
na Twitch do Tony Canaan, olha quanta opção de Cara, assistir. tem aquele canal do Auto Motor, não me recordo Do agora André o nome, Dueck. do André Dueck, que vai ser sensacional. E aí é um outro cara que tem uma bagagem muito boa de automobilismo. Acompanhei a corrida do Pietro Fittipaldi, narrada por ele lá, às 6 horas em Barcelona. O cara mandou muito bem, gostei bastante. Então, desculpa para não assistir, não tem, gente. Não tem. E já foi piloto da Stock Car, o André Dueck. Um abração pro André Dueck, com certeza ele tá na audiência. Mas fica também esse destaque, né? Porque é justamente às vezes que o pessoal reclama no automobilismo. Porque às vezes, pô, é uma guerra, né? E a gente tá vendo até um pouco disso na Fórmula 1. Que, não, uma emissora tem, a outra não tem, eu tenho, você não tem, lá, né? Aquela propaganda da Caloi. Né? Então não é isso, gente. E Caloi, inclusive, patrocina a gente por essa menção honrosa a vocês aqui. Mas é isso, né? Tipo, é muito legal ver que na Stock não vai ter isso. A gente vai continuar com as provas no Sport TV, mas vai para a Band, né? Na televisão aberta, ou seja, vai dar para falar com todos os meios, né? Vai dar para falar com todo tipo de público, né? Quem está chegando na categoria agora, quem já conhece há mais tempo, ou seja, você vai conseguir ter esse trabalho, né? Na mesma categoria, visto de 3, 4 formas diferentes, com 3, 4 formas de trabalhar com o público, né? Eu achei isso sensacional. E isso só faz a categoria crescer no momento que talvez a gente tivesse medo, né, Rubens, que se retraísse um pouco, que tivesse mais complicações. Cara, eu lembro ano passado, quando a gente até comentou agora um pouco da questão da Hot Car, que quando ela alinhou só o Tuca no grid, né? A gente viu que muitas equipes que vinham se confirmando com a entrada do novo chassis começaram a não comparecer, a cancelar a inscrição, alguns pilotos também não comparecendo. Foi um grid muito enxuto. E esse ano não, esse ano a gente tá vendo que tá sendo uma briga de foice por local, né? Pra você poder correr. E a gente tem muito nome de peso, não tem aquela galera que a gente fica assim torcendo a boca, falando, pô, esse cara um cara que não precisava mais estar aí. Não, a gente só vê que tá chegando galera de peso. Um piloto que vai ser bem interessante pra gente acompanhar é o Daniel Serra também, né? Porque 24 horas de Le Mans vai coincidir com a etapa da Stock Car. Vamos ver o que Serrinha vai escolher, né? Então vai ser bem interessante a gente acompanhar isso, que os outros pilotos... E é uma coisa, cara, que eu adoro falar e eu vou filmar aqui pra vocês verem como a gente gosta mesmo de Stock Car. Pega o grid da Stock Car e pega campeonatos internacionais e veja o peso desse campeonato, cara. É muito grande. A gente tem Daniel Serra que já é campeão de 24 horas de Le Mans, tem o Zonta que já foi campeão de GT, Rubinho Barrichello, cara, não tem nome fraco, E isso que é bacana, você vê uma categoria nacional que tem nome de peso, tem uma galera foda pra caramba, não vou usar muito palavrão, mas que é muito pesado. E o Beto Monteiro que a gente estava falando agora há pouco, o interessante é que a gente fica vendo ele indo e voltando dos Estados Unidos, e a gente nesse momento da pandemia, cara, a Casa Branca deu carta branca para ele poder entrar e sair do país, porque ele sabe que o cara é um cara responsável, que é um cara que vai se cuidar, que é um cara que tem uma responsabilidade com o automobilismo norte-americano, e quando a gente vê um cara desse participando de uma Stock Car, a gente vê que realmente é uma categoria que deve ser assistida. E só uma coisa, desculpa, só de passar para você, comentar que o Crown também vem com investimento muito forte, né? Mudou sede, foi para dentro da Velocitar, então Cacá Bueno pode surpreender novamente. Até porque o ano passado da Crown foi muito abaixo do esperado, né? Foi bem complicado. O Kaká o negócio dava até dó, né? O Kaká arrumava o carro numa prova, mostrava lá o mecânico trabalhando até 3 da manhã no carro, aí ia pra prova, não, agora vai, o carro tá certo, acontecia igual o Gustavo Frigoto. Bum, batia, alguém acertava ele, rodava. Então, muito legal a gente ver a Crown aí. Uma temporada forte aí do Kaká e do Beto Monteiro, né? Então, dá para esperar muita coisa. Vamos agora seguir aqui nossa pauta, Rubens, falando das novidades, né? A gente tem novidade de questão de corrida. A gente continua, né, com 2 corridas, né, numa etapa, mas a etapa em si está consolidada, né? Não tem aquela questão da gente ver uma etapa com uma corrida longa, mas a outra é uma etapa diferente. Não, as etapas vão ser iguais. São 12 etapas, né, em 10 finais de semana diferentes. Então, a gente vai ter ali, com todas as etapas, ou seja, um sábado e um domingo, vamos supor aqui, um final de semana que seja assim. Então, vai ser uma etapa de tal jeito e outra no domingo de tal jeito. Então, 2 provas por etapa, uma de 25 minutos e a outra de 20. Né? E a grande diferença é que não para. Ou seja, não vai para o realinhamento de grid vai ser numa volta, né? Atrás do safety car, como é na Copa Truck. Né? Quem acompanhou a Copa Truck ano passado
vai se lembrar que já era feito assim. E aí, Rubens, o que esperar aí dessas corridas, né? Também tem a questão da parada, antes do Rubens falar. A parada só vai ser obrigatória na primeira prova, ou seja, isso já muda muita coisa, né? Uma coisa que a gente até reclamava nos nossos podcasts, nos nossos ultrapassagem e no VPcast, né? Que era aquela questão do piloto lá fazer aquela estratégia e simplesmente não correr a segunda prova, né? Chegar sem gasolina, porque ou abrir a mão da primeira prova para voltar com tudo na segunda, ou seja, agora não tem mais isso, né, Rubens? Vai ser loucura. Agora vai ser aquela vontade que a gente tinha realmente de ver os pilotos entregando total potência o tempo todo. É lógico, vão ter pilotos com estratégias diferentes. O Rubinho Barrichello era um cara que sempre tinha uma estratégia de se garantir um pouco na primeira para poder tentar a vitória na segunda, mas só que este ano vai tirar alguns pilotos da zona de conforto, que é interessante, que é o que a gente gosta de ver na Stock Car. Sobre essa questão de mudança de posições entre a primeira e a segunda corrida, é uma coisa que realmente vai incomodar, porque assim, você fazer uma volta com um piloto fazendo alterações de posições em Interlagos, em Curitiba, em Goiânia, que é uma pista longa, até que tudo bem. Agora pega a Velopark, cara, que é um ovo, cara, não vai dar certo, vai ser o caos imperando na Terra, sabe? Então é uma coisa que eu acho que vai ser bem bacana de se acompanhar, mas esse formato eu gostei de manter 2 corridas no mesmo dia, aquele esquema de ter uma corrida no sábado e outra no domingo, que nem foi o ano passado. Tem conversa com o pessoal que fazia parte da organização, eles falavam que eles estavam realmente testando formatos, que era um ano atípico, que eles decidiram fazer isso para poder extrair o melhor. E parece que definiram um formato que é bem interessante. Mas essa questão do não parar para arrumar posição é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Principalmente Stock Car, que é uma categoria que tem muito toque, muito controle, então enfim. Mas de resto, eu tô aguardando, cara. Acho que Goiânia vai ser um bom teste aí pro pessoal. Acho que vai dar pra extrair bastante coisa aí dessa primeira corrida. Fica só o destaque, né, que a categoria falou que se inspirou um pouco na NASCAR, né, que a NASCAR tem os stints, né, tem os estágios, né, os segmentos. Né, não é tão parecido, né, porque na NASCAR ganhou o segmento, tá bom, você ganha pontinhos e enfim, não é uma prova, né, porque provavelmente não, com certeza vai ter premiação, né, deve ser algo parecido com o que a gente já viu na Copa Truck, que são 2 premiações, né, juntas ali, não sei se vai ser um pódio da etapa, acredito que não, mas pelo menos as 2 provas vai ter, então não é tão parecido com a NASCAR, mas dá para dizer que tem uma certa inspiração ali justamente nisso de continuar, né, não sair do grid, mas eu vejo muito mais parecido com a Truck do que com a NASCAR. Rubens também tem essa questão, vai ser legal. Eu prevejo até alguém se embadanando ali na hora do realinhamento. Essa prova em Goiânia vai ser legal para ver isso, inclusive. Né, vamos ver aí como os cara, sabe? Desculpa te cortar, sabe o que me vem na mente? Punição, cara. Stock Car o que vai ter de punição? A Stock Car já é a rainha de decidir punição somente meia hora depois. Se tiver alguém com punição da primeira corrida que o outro não quiser liberar a posição, e tirando que vai ser largada lançada, nossa, vai ser bagunça. Vai ser uma loucura. E gostamos, né? Gostamos, não podemos negar, né? Quanto mais bagunça pra gente acompanhar, melhor. E falando em coisas que gostamos, algumas coisas que não gostaram, né? No passado a gente teve algumas novidades que foram o lastro de sucesso e os descartes, né? Havia uma opinião bem dividida quanto a isso, né? Entre os pilotos, nem todo mundo achava justo. Enfim, a categoria manteve os dois, né? Havia principalmente com o lastro um pedido para que não fosse mantido e acabou que ficou os dois, e não só ficou, mas como foram ampliados, né? O lastro aí será dividido entre os 6 primeiros, né? O primeiro vai correr com 30 quilos, o segundo 25, o terceiro 20, o quarto 15, o quinto 10 e o sexto 5. Antes de você falar, só deixa eu explicar para o ouvinte que está chegando agora para entender como que funciona o lastro, né? O piloto que chegar em primeiro na etapa, né? Por exemplo, vai sair de Goiânia, a próxima etapa, né, ainda está meio que definida, talvez seja São Paulo, mas o piloto chega ali na segunda etapa, quem tiver em primeiro vai correr com 30 quilos no carro, né? Correr com uma bigorninha ali de prêmio de parabéns por ter ido bem na primeira etapa em Goiânia. E assim vai até chegar ao sexto. Rubens, falando do lastro, o que você achou dessa mudança, né? A gente tinha esse pé atrás aí, como que você viu aí esse aumento do lastro de sucesso aí na categoria? Esse lastro, cara, é aquela coisa. É uma punição pro piloto que melhor entrega durante o ano. O que me incomodou muito do ano passado foi que, tipo,
o cara que pegava o lastro do sábado pro domingo, por exemplo. Cara, era uma punição horrível. O cara corria bem no sábado, conseguia uma posição melhor no campeonato, pegava o lastro no domingo, que desarranjava o carro inteiro. Aí o ouvinte tá falando, mas o cara pegar 30 quilos eu até entendo, mas 5 quilos dá diferença? Dá. Dá e dá muito. Um carro que é bem afinadinho, como é o da Stock Car. O que me pareceu foi um pouco de birra de mãe, né? Tipo, vocês vão reclamar do lastro? Eu vou aumentar. E é bem interessante que você definiu como sendo lastro uma bigorninha. Eu lembro que ano passado a gente ficava brincando que era uma bigorninha da Acme, né? Que era uma daquelas punições que indesejada para todo mundo. Vamos ver. Eu acho que é uma boa para a questão de não ter um disparo de liderança. Pilotos vão ter que dosar muito, questão de como utilizar, como fazer o uso dele, porque tem que mudar, tem que afinar o carro. Pelo menos eles vão ter semanas entre uma corrida e outra para poder estudar o conflito que o lastro vai ter. Mas vamos ver, né? Eu tô aguardando. O lastro ainda é uma coisa que me incomoda um pouco. A mim também, não vou mentir, mas vamos ver aí como que vai ser essa adaptação. Falando um pouco, Rubens, agora eu me toquei um piloto que a gente não tocou antes, mas o lastro vem muito em função de uma possível desequilíbrio, né, entre os carros do Cruze, do Chevrolet e da Toyota. A gente viu que não foi assim, né? Os carros se equilibraram ao longo da temporada. Você acha que vai ser mais igual essa questão desde o início da temporada em 2021? Cara, eu acredito que sim. Quando anunciaram 2 carros diferentes, eu fiquei com medo de que fosse aqui igual foi naquela época dos carros da Peugeot, que a diferença aerodinâmica do carro da Peugeot era muito grande para os demais. E o que mostrou que, pelo menos do Toyota Cruze ficou feio. Do Toyota Corolla para o Chevrolet Cruze, a diferença nem é tanto aerodinâmica, é muito mais questão de acerto mesmo, que dá para nivelar os dois. Eu acredito que pelo menos para o começo de temporada, eu acho que vai ter sim um pouquinho de diferença, porque provavelmente as equipes remexeram esses carros, alteraram algumas coisas dentro do regulamento. Então acho que pode ter aí umas 2 ou 3 corridas novamente para nivelar, mas eu acho que esse ano vão ser mais parelhos. Porque continua, né, as regras do PEC. Então eu só torço para que quando a categoria decidir que uma equipe deve usar o PEC, ela o utilize, né? Porque ano passado a gente não teve isso. E a gente acabou vendo que algumas equipes estavam bem, outras estavam mal. E uma regra que é para uniformizar acaba não sendo utilizado por todos. Então, acho que esse ano, como o pessoal já conhece os carros, acho que pode ser um pouco mais diferente do que foi ano passado. Com certeza, né? Então, e também a gente fica um pouco estranho de falar isso, porque nem os próprios pilotos já foram pro carro, né, nessa temporada, né? O Canaan tá falando isso, que ele correu ali no carro dele, por exemplo, foi 5 minutos para gravar um vídeo para Band só. Então ainda a gente vai ver na sexta-feira, né, que os pilotos vão ir pro carro pela primeira vez, vai ter até um treino extra em Goiânia. Aí que a gente vai começar a ter essas conclusões dos carros. E falando agora do descarte, né, que foi um outro ponto que os pilotos até gostaram no passado, justamente por essa questão de perder provas, principalmente pelo Covid, né, porque agora ainda estamos na pandemia, infelizmente, né, no final do ano passado a gente achou que se começaria a temporada já estaria mais calmo. Não, tá pelo contrário, tá pior. Mas isso, infelizmente, claro, a gente não vê a hora disso acabar, principalmente para poder fazer um baião do grid direto da pista. Imagine, Rubens, nós dois lá gravando o podcast, sentados na arquibancada, na sala de imprensa de um autódromo. Ia ser uma coisa linda. Mas, enfim, o descarte chegou com uma novidade, vários pilotos aprovaram. E para esse ano serão 3 descartes, né? Não só 2 como era no ano passado. E aí, o que você achou dessa novidade com os descartes? A questão do descarte eu acho que é até uma boa, porque eu acabei de comentar agora há pouco a questão do Daniel Serra, por exemplo, que vai correr nas 24 horas de Le Mans. Auxilia que esses pilotos possam participar de provas internacionais, que eu sempre gostei muito de ver um piloto brasileiro participando de uma GT Open, de uma categoria internacional. Na semana seguinte está aqui no Brasil participando da Stock Car. É uma boa para um campeonato que precisa realmente manter esses pilotos de renome, precisa manter um alto nível de disputa, e a gente poder ter essa questão de descartes para ser utilizada de diversas formas. Eu acho que não prejudica o campeonato, na verdade ela auxilia bastante. É só que torcer para que eles não mudem regras no meio do campeonato, né? Porque os 2 descartes do ano passado surgiu assim, de repente do nada, o pessoal, então, ó, tem descarte.
como vai ser? Aí a gente pera assim, como assim? A gente fazendo um podcast, como vai ter descarte? E agora, como é que eu explico isso pro público? Então, bom que já começa definido isso, agora vamos aguardar, né? Saber como a galera vai seguir esse ano e como eles vão utilizar esses descartes. Exato, vamos ficar de olho aí com esses descartes, né? Porque podem fazer muita diferença lá no final, né? A gente viu isso ano passado fazendo diferença, inclusive, para a gente ter 11 pilotos, né, chegando ali com chance de títulos. No final acabou sendo 10 porque o Gabriel Casagrande, infelizmente, testou positivo para o Covid-19, não pôde correr a prova em Interlagos, mas de qualquer forma é sensacional, né? Então você nota aí como é colocado essa questão do descarte, que ajuda muito na prova. E também uma outra novidade, né, na prova para esse ano é que o pole vai conseguir ganhar pontos, né? Eles vão dar pontos para o pole, né, que é algo que a gente até fala, né? Ele vai ganhar 2 pontos, também é uma novidade legal. Aí até para incentivar, para a gente ver um treino mais legal do que a gente já vê, né? A gente normalmente vê ali os treinos da Stock com diferença de menos de 1 segundo, todo mundo andando no mesmo segundo, né, Rubens? Então vai ficar ainda mais eletrizante esse treino de classificação. Então, e isso que é interessante, a gente ter essa questão dos pontos de pole, porque muitas vezes a gente viu pilotos tentando não fazer a pole, mas pegar uma posição um pouco mais próxima, mas partir com mais gasolina. Então, até com esse formato novo que obriga o cara a fazer a única parada dele, né, de reabastecimento na primeira corrida. Então já começa a dar aquela mexida e é uma coisa que começa a alterar o cenário para pilotos que estão chegando, para pilotos que também já estão mais acostumados na categoria, mas que nunca almejaram título. Isso pode ser aquelas mudanças que começam a mudar o cenário. Como você falou, ano passado a gente chegou com 11 pilotos disputando o título. Aí você tem 6 primeiros, já pensou esse final de ano? A gente tem 11 pilotos disputando o título, 6 com laço, 5 sem. Aí dos 5 o cara pode tentar a pole, já ganha 2 pontinhos a mais, já começa a ficar melhor o cenário dele para disputar o título. E é a bagunça que a gente gosta, né? Aquela questão que a Stock Car começa a criar umas imprevisibilidades, umas situações em que a gente tem que ficar assistindo a corrida e com uma planilha de Excel mudando a pontuação dos pilotos para poder entregar o mais breve possível quem foi o campeão para todos. Ficar com uma calculadora Excel e a mente a mil ali nesse momento. E para fechar, né, questão da prova, o Fanpush, né, que já é um sucesso, né, teremos 3 pilotos, você pode votar, e os 6 mais bem votados ganham ali, né, uma potência a mais de 6 segundos, né, de cavalos de potência, 100 cavalos de potência adicionais. O Ricardo Maurício estava até reclamando, né, que tinha que aumentar a quantidade de pilotos com Fanpush, porque agora chega a Massa e Canaã, e a quantidade de pilotos que eles têm de torcida, né, fora é algo absurdo, já não basta o Robinho, já não basta o Matias Rossi, né, que o pessoal da Argentina vem em peso. Vai ser legal também acompanhar o Fanpush, né, Rubens? Cara, e vai ser legal, e eu, assim, concordo que seria bem legal aumentar o número, porque a gente poderia ver mais ultrapassagens, a gente veria mais disputa em pista, mas só que daí eu também vou numa coisa que é uma conduta dos pilotos que estão na Stock Car que sempre foi muito questionada. Pô, os caras são poucos que investem em engajamento com os fãs, são poucos que querem ter contato com os fãs, são poucos que querem, sabe, dividir momentos deles com os fãs. E é engraçado que os pilotos que mais ganham o push na Stock Car, que nem, por exemplo, o Rubinho, era a Bia quando ela estava correndo, o Attila Abreu, são pilotos que tiveram carreira internacional fora e que sabem que realmente tinham uma visão diferente de automobilismo, né? Tinham uma mente mais aberta e sabiam explorar isso e sabem até hoje. Então acho que pode ser uma boa forçar, tirar os pilotos da zona de conforto deles para poder buscar o fan push, né? Então eles vão ter que saber que quando o fã chamar eles, conversar em rede social, vale a pena interagir, vale a pena manter a rede social ativa, vale a pena participar de entrevistas. E uma coisa que já é bacana, que você falou, né? A gente vai ter mais de um canal transmitindo a Stock Car. Um exemplo é que só em TV aberta a gente já tem na Band, vai ter a Sport TV transmitindo. Então, o piloto da Stock Car hoje não esteve tão próximo do público como agora, nesse momento. Então, não é desculpa para os caras não ganhar fan push. Eles podem ganhar sim. É só interagir e vir atrás. E o que eu vou colocar de prenda aí pro pessoal, se eles conseguirem, vão poder falar com a gente, mandar um áudio aí pra gente para poder participar no programa, é o cara que conseguir falar sem respirar o nome do fan push.
porque mudou, entrou com patrocínio agora da Claro. E olha, é um nome que ocupa um tweet inteiro. Não tem como você falar sem dar uma respirada. Tá feito o desafio. Quem conseguir vai ganhar um jantar do Rubens. Eu não disse qual jantar, mas ganha um jantar pago pelo Rubens. Exato. O quê? Mas aí pilotos também, espera também, para você ouvinte, né? Tá aqui nossa meta de trazer pilotos para o nosso Baião de Grid crescer, né? Estamos aqui já encerrando esse nosso podcast 00, piloto óleo, como já diria o nosso glorioso Rubens. Né? Uma experiência bem legal aqui. Vamos acompanhar esse final de semana em Goiânia, trazer os detalhes semana que vem, tentar conversar com alguns pilotos, nem que seja por áudio do WhatsApp, para eles falarem o nome do Fanpush por completo e também falarem o que eles acharam da prova. Rubens, brigadão, começando o projeto, eu acho que vai ser show de bola, hein? Também acho, bacana. Toda a torcida aí que o pessoal ouça, compartilhe, venha falar com a gente. O público da Stock Car a gente sabe que é grande, que a gente, quando tinha público nos autódromos, via lotar, via o pessoal ir lá na visitação dos boxes. Então é essa galera que a gente quer ter contato e essa galera que a gente quer atingir e papear com vocês, é lógico. Sempre conversando, trazendo informação, trazendo discussões, opiniões sobre a maior categoria de automobilismo nacional e, quiçá, um dia se torne a maior categoria de GTs do Brasil. Exatamente. Do Brasil não, do mundo, né? Do mundo, o Brasil né? Já é. Onde te encontrar, Rubens? Vocês podem me encontrar no Boletim do Paddock, lá no site, canal do YouTube, podcast e também no Serasa, no SPC. Só não vou passar meu CPF porque o pessoal vai ver que a coisa tá feia. Exatamente, quem quiser aí dar uma força pro Rubens, fique à vontade. Eu sou Gabriel Salaf, @Gabriel Salaf no Twitter, Salaf com W, não com U, e você pode me encontrar lá no Zona de Ultrapassagem. Então, termina aqui o nosso primeiro programa piloto, assim como você queira chamar, do Baião do Grid. A gente volta na semana que vem. Todo mundo ligadinho em Goiânia, um forte abraço e até a próxima.